Fala galera, Pedro Walker aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o filme Beco do Pesadelo, a versão de 2021 do Guillermo del Toro. E o título do vídeo de hoje, galera, vai ser Ele Nunca Deixou a Casa. Mas, antes da gente começar, galera, é claro, como sempre, eu tenho que pedir para que vocês curtam o vídeo, comentem o vídeo e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no sininho aí embaixo, porque ajuda bastante, galera. É assim que o YouTube entende que vocês estão curtindo os vídeos e vocês querem mais. E assim, ele recomenda os meus vídeos para mais pessoas. Esse é o esquema, então não esqueça de curtir, comentar e dar um pouquinho de amor para esse sininho. Então, estão preparados? Se ligaram na cena? Então, beleza? Solta o Kraken. Vamos lá, galera. Beco do Pesadelo é o mais novo filme do Guillermo del Toro e ele é baseado no livro homônimo de 1946. E o filme acompanha um cara chamado Stan, que é interpretado pelo Bradley Cooper. E o que acontece é que o Stan, ele ascende do meio circense para alta roda social através de um show mediúnico. Mas o Stan, bom, ele é um farsante. E tudo que ele faz é uma grande mentira, um grande truque, uma grande ilusão. Mas ele consegue sobreviver, né, através desses shows. Ele passa de um cara humilde, né, trabalhando no circo, para a alta sociedade. Só que tudo muda quando ele conhece uma moça perigosa, uma psicóloga interpretada pela Cate Blanchett, chamada Lilith. E os dois juntos tramam um plano para fazer um grande golpe nos maiores nomes da elite da sociedade na cidade que eles estão inseridos. E aí é que a coisa começa a ficar bem interessante. Então, basicamente, isso é o Beco do Pesadelo. E galera, eu tenho que admitir para vocês, antes de eu ver o filme, eu achava que o beco era um lugar físico. Isso é meio ignorância minha, mas pô, eu realmente achei que era um lugar, sabe? Que tinha um beco que você passava. Eu sabia que tinha a ver com circo, então eu pensei, talvez seja um beco que você passa, que leva pro circo, sabe? E aí quando você chega no circo, lá é o pesadelo, sabe? Então é o beco que leva ao pesadelo. E, bom, eu tava completamente enganado. Então, o que é o Beco do Pesadelo, sabe? Não há nenhum beco propriamente dito no filme, né? E muita gente, né, eu acho, se pergunta isso, né, antes de assistir o filme. O que será que é o Beco do Pesadelo? E eu vi até pessoas, né, na internet explicando o que é o Beco do Pesadelo, e eu achei legal falar a minha opinião, né, e falar sobre o que eu acho que é o Beco do Pesadelo. Então, eu acho que é a mesma resposta para todo mundo, mas eu achei que seria legal comentar sobre o que é o Beco do Pesadelo. Então, embora a gente nunca veja nenhum beco especificamente no filme, né, nenhum beco específico, nós escutamos o termo Beco do Pesadelo, e quem fala isso é o personagem do William Dafoe. Então, o William Dafoe, ele é um cara que trabalha no circo, né, e ele tem uma atração muito desumana que se chama The Geek, né, que inclusive para os geeks aí fora é daí que a gente ganhou o nome de geek. E significa basicamente estranho em inglês, para ser educado, digamos assim. E aqui na tradução brasileira acho que ficou selvagem. E basicamente esse é um show no qual o William Dafoe ele pegava pessoas na rua, né, pessoas desesperadas, normalmente viciadas em substâncias, seja isso álcool, drogas, e trazia elas, né, fisgava elas dizendo que era um emprego temporário e que ela conseguiria um lugar para ficar, né, um tempo, e tudo que ela ia ter que fazer era fingir que ela era uma espécie de animal, né? Meio que um homem animal, e devorar animais vivos na frente de pessoas, como uma atração, né? Fingir que era uma besta e comendo animais vivos na frente das pessoas. Isso é extremamente desumano, mas isso realmente aconteceu, isso é um fato, isso rolava realmente nas atrações circenses, né? E basicamente ele fala, quando ele está explicando como ele faz isso, né, como ele arranja o selvagem, né, ele fala que justamente ele procura pessoas desesperadas em poços sem fundo, becos do pesadelo, entre outras coisas. Então é aí que ele utiliza o termo. Então o beco do pesadelo, né, é uma grande representação da condição mental da pessoa, né, uma espécie de prisão, né, mental, né, feita através dos traumas, né, dos vícios, dos medos da pessoa,
e aqui ele se torna o beco do pesadelo da pessoa, né? Por que beco? Porque beco normalmente é uma coisa que a gente pensa, uma coisa desagradável, né? Uma coisa estreita, e que normalmente a gente pensa que é sem saída. E é um lugar, um construto do qual você não pode sair. Então, esses vícios, esses traumas, esses medos, isso é o beco da pessoa. E vocês vão reparar, ou repararam, caso vocês já tenham assistido ao filme, que todos os personagens carregam uma forma de trauma, uma espécie de dor. Todos eles foram machucados pelo mundo. E o que a gente vê são esses personagens machucados ou machucando, né, outras pessoas, ou também indo para situações em que eles possam ser novamente machucados, né? A gente vê que o personagem do Stan, né, do Bradley Cooper, é um personagem que foi muito machucado pelos pais, mas que agora é uma das pessoas que mais machuca os outros por aí. Ou a gente tem o personagem da Rooney Mara, que foi uma moça muito machucada também pelo pai, mas no final das contas ela acaba se envolvendo com outro cara que vem a machucá-la, né? Ou então a gente tem a personagem da Lilith, que é a psicóloga da Cate Blanchett. Ela foi agredida e agora ela agride os outros também. Então, na verdade, é um ciclo enorme de repetição que a gente tem nesse filme. E a estrutura do filme inteira é cíclica, o que é muito interessante. Ok, até pelo título e o que eu vou falar agora vai fazer parecer que esse vídeo, na verdade, é um grande vídeo de teoria. Mas não é exatamente um vídeo de teoria não, porque eu considero que isso na real seja um fato, o que eu vou falar. Mas eu tô adiantando os meus bois aqui. Deixa eu explicar então, né, o que é a cena de análise e o que eu pensei sobre o filme que eu gostaria de falar sobre com vocês. Então, basicamente a cena que eu queria falar é a cena que começa o filme, é a cena de abertura do filme, que é a cena do Stan enterrando o corpo, né, que depois a gente vem descobrir que é o corpo do pai dele, incendiando o corpo e queimando até pó a casa em que ele cresceu, e ele indo embora. E o que acontece é que no decorrer do filme existem vários momentos, né, no qual o Stan começa a checar o relógio que ele tem no pulso, que é a única coisa física que ele tem da casa dele, que era o relógio que pertencia ao pai dele, né, que ele matou e que ele queimou ali. E o relógio é para mim, na minha opinião, é um grande símbolo, né? Esse filme é cheio de signos, mas o relógio é um dos principais, eu acredito. E eu queria falar com vocês sobre a minha teoria, que é a seguinte: o Stan nunca deixou aquela casa, ele nunca saiu de lá, ele nunca saiu daquele momento em que ele queima e destrói a casa. E não, eu não tô fumando e sim, ele tá vivo, eu sei que ele não tá morto, isso não é um vídeo de teoria, tipo, o Stan estava morto o tempo inteiro. Não é isso, até é isso, mas de uma forma metafórica. E eu acho interessante porque no decorrer do filme, toda vez que o Stan pega naquele relógio, o trabalho de mixagem de som é impressionante, né? Ele faz com que o barulho do relógio sempre sobressaia. Então pode estar o barulho que for no ambiente, sabe? Uma gritaria, uma confusão, a gente sempre escuta o tic-tac, 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 tic-tac do relógio. A gente sempre o escuta. Eu acho que é porque meio que representa e simboliza o tempo dele no inferno, né? O início do tempo dele nesse purgatório. E claro, isso também se manifesta através de outros signos, né? Um dos outros principais signos do filme, é claro, são os olhos. Tem olhos presentes por todo o filme, né? Você tem o olho daquele feto que não nasceu, que eu esqueci o nome dele, mas é um fetinho que teria um terceiro olho, mas acabou matando a mãe. E o William Dafoe, o personagem dele, fala que na verdade o olho segue meio que a pessoa para qualquer lugar que ela vá, e o próprio Stan acaba meio que replicando a imagem desse feto quando durante o show mediúnico dele ele usa uma venda com um olho pintado, né, um olho dourado bem no meio dessa venda, criando uma imagem similar a desse bebê, né? E isso é feito para que ele represente a segunda visão dele, né? Ele fala que ele teve o presente de uma visão extra, mas na verdade também é uma grande representação dos olhos, assim como no Grande Gatsby, né? Aqui também sempre observando as pessoas, né? Observando os pecados das pessoas. Não há como escapar desse olhar, né? Que você pode
né, pensar como o olhar de Deus, ou então o olhar de Jesus Cristo, que é outra coisa que também é muito representada no filme, né, que é essa questão meio bíblica, né. Quanto ao olho, né, se a gente associar a Jesus, por exemplo, se você pensar, são os olhos de Jesus, né, que estão vendo o tempo todo. Tem uma referência muito incrível a isso na hora que o Stan, né, que é o personagem do Bradley Cooper, junto com o William Dafoe, vão deixar o selvagem que está morrendo na sarjeta de um hospital, assim, caindo uma chuva torrencial. Quando eles chegam lá, a gente vê que o nome do hospital é Jesus Saves, Jesus salva. E isso é escrito em uma cruz neon grandona. E é muito interessante que quando ele chega lá nessa hora, né, o Del Toro, ele sempre dá um jeito, né, que a gente foque nas coisas importantes das cenas. E essa placa que vem escrita Jesus Saves, ela meio que dá uma pane por causa da chuva, né, e porque também não é um lugar muito bom, é um lugar meio ferrado. E ao invés de Jesus Saves, fica escrito Save Us, salve-nos. O que eu acho impressionante. Todo mundo nesse filme tem algum trauma específico, tem algum problema, alguma coisa que acorrenta eles de alguma forma, e todos estão buscando salvação de uma certa forma. O título aqui no Brasil do filme original foi O Beco das Almas Perdidas, não O Beco do Pesadelo, justamente porque é um filme cheio de almas perdidas, almas que estão buscando salvação de alguma forma, mas que ao mesmo tempo estão punindo umas às outras, todas essas almas companheiras que também estariam buscando pela mesma salvação que eles. Todos estão atacando e punindo, manipulando uns aos outros, apesar de se considerarem as vítimas de suas próprias histórias. É assim fantástico como ele consegue passar isso através dessa metáfora visual muito breve e também através do título, né, do filme. E mesmo com a tradução, né, que a gente teve aqui, também foi traduzido de uma forma muito boa, na verdade. Então eu achei isso muito maneiro. Outra alusão que a gente tem a isso, que também é sensacional, é quando o selvagem, né, escapa pela primeira vez. Isso é antes dele ficar doente, né, e morrer e ser levado para o hospital. Quando ele escapa pela primeira vez, o personagem do William Dafoe pede para que o Bradley Cooper o ajude. E ele leva ele para uma casa, né, seria uma casa do terror, uma casa do espanto, chamada Hell House. E a casa é justamente o inferno. Então o Stan literalmente está andando pelo inferno procurando esse cara, né? Então a gente tem as figuras do diabo e tudo mais. Isso tudo reforçando, né, a ideia de que esse, na verdade, é o inferno do Stan, né? Ele tá no inferno dele. Talvez não o inferno literal, porque ele não morreu, mas o inferno astral dele se faz desde o momento em que ele comete patricídio, né? E também é super legal que nessa cena específica tem um momento que o Stan passa por um espelho que ele lê escrito assim: veja a sua imagem no futuro, né? Se referindo, é claro, você vendo a si mesmo no inferno, né? O que aconteceria com você nessa Hell House. Mas, como a gente sabe, bom, quem assistiu sabe, se você não assistiu, isso aqui é um spoiler, eu acho que você realmente deveria assistir o filme, porque vale muito a pena, mas eu já vou dizer aqui, né? Como a gente sabe, no final do filme, o Stan vira um selvagem, ele vira um dos geeks, ele acaba virando um alcoólatra, né? Ele sucumbe a todos os maus que o pai dele também sofria, né? Que ele repudiava tanto o pai por ser um alcoólatra, por ser um mentiroso, e o Stan acaba se tornando exatamente isso, um farsante, alcoólatra e extremamente mentiroso, arruinando diversas vidas. Ele acaba no final do filme chegando ao fundo do poço e sendo recrutado por um desses chefes de circo que transforma ele em um selvagem, em um The Geek. Esses performistas que fingiam que eram bestas e devoravam animais vivos em frente a plateias. Então, tudo para ter uma moradia, né, mais ou menos, ficar trancado numa jaula e poder ter seu vício sustentado. De novo, muito desumano, mas é muito interessante como quando o Stan tá nesse lugar, ele vê o espelho dizendo, né, veja você daqui a alguns anos, e ele vê a imagem dele mesmo, na verdade, não no espelho, mas no selvagem que está se escondendo dele naquele momento. O filme também mostra que o Stan tem pesadelos constantes com a casa, né, com a casa incendiada. Em uma cena específica, eu acho que talvez seja a mais literal de todo o filme, o Stan sonha que ele realmente está lá de volta.
que ele tá lá sentado numa poltrona com a casa pegando fogo, e lá ele permanece. Esse é o inferno dele. E tudo isso a gente sempre escutando o relógio nesses sonhos. A gente escuta o relógio porque é o principal indício que o tempo inteiro ele tá ali naquele lugar, que ele tá naquele inferno astral. É ali que a mente dele está aprisionada. Essa é a vida após a morte dele, né? Nem todos os becos são sem saída. Os becos são lugares estreitos, né? Que dão medo, mas podem ter saída. E cabe a nós criar as nossas próprias saídas desses becos, desses infernos, desses limbos, chame da forma com que você quiser. Cabe a nós criar a nossa saída desses lugares. Nem todos os becos são sem saídas, como os do STEM. Nem todos nós temos que nos tornar selvagens, os geeks. Nem todos os becos são becos do pesadelo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!